Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45, está escrito: aproximou-se dele um leproso, que rogou-lhe, e pondo-se de joelho, e disse: se tu quiseres, pode me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse: olha, não digas a ninguém, porém vai-te, mostra ao sacerdote e oferece pela sua purificação que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar a muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, de todas as partes que iam ter com ele. O tema da mensagem: a recompensa da atitude de fé. Certamente esse leproso, ele vivia no leprosário, longe da cidade, distante da cidade. Era um lugar que havia muitos leprosos. Mas naquele lugar de morte chegou a fama de Jesus. Foi ouvido as maravilhas de Jesus, os milagres que Jesus estava operando. Chegou naquele lugar de morte. E um homem creu que ele poderia ser curado se estivesse diante desse homem. E esse homem determinou: vou sair deste lugar, eu vou ao encontro deste homem. Talvez você esteja vivendo um momento de abalo emocional na área conjugal, que parece não tem jeito, está fadado ao divórcio. Talvez os teus negócios estão praticamente falidos, você não vê mais escapatória, você não vê solução, é irremediável, não tem solução, a tua dívida é impagável. Talvez a sua situação que você está vivendo, o médico decretou, não tem jeito, fizemos tudo o que tinha que fazer, você está desenganado pela medicina, não tem mais solução, não há mais possibilidade nenhuma de cura. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas este homem, ele estava fadado à morte, cheirava mal, era um moribundo, um leproso, que estava em putrefação, e cada dia ele caminhava para a morte, mas ouviu falar dos feitos de Jesus. A primeira verdade que eu vejo aqui, é que o leproso ouviu falar dos milagres de Jesus, e decidiu sair da caverna, decidiu sair daquele lugar de morte, e teve uma atitude de fé. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu creio. O mundo me desenganou, a medicina me desenganou, não tem jeito, não tem solução, nada neste mundo tem a solução para o meu problema, mas existe um homem chamado Jesus de Nazaré, ele tem a solução, e este homem teve fé, e fé nos leva a ter atitude, e esse homem teve atitude, saiu daquele leprosário. Eu vejo alguns obstáculos para esse homem sair do leprosário. Ele teve que enfrentar alguns obstáculos. O primeiro obstáculo que eu vejo era a lepra, era leproso, era uma ameaça para a sociedade. Era um homem que certamente não podia se aproximar das pessoas, que ele era uma ameaça, poderia contaminar. Hoje seria uma pessoa que dissesse: eu estou com ebola, estou contaminado com ebola. O que ia acontecer? As pessoas fugiriam, bateriam em retirada, porque é uma doença, é uma peste que leva a pessoa à morte. E este homem era leproso, mas ele ouviu falar dos feitos de Jesus, e isso aguçou uma fé no coração dele. Certamente o Espírito de Deus insuflou fé.
eu vou sair desse lugar de morte. Eu não quero morrer, eu não nasci leproso. Eu não sou maldito, eu não aceito essa situação, eu quero viver. E isso levou este homem a desejar sair daquele lugar. Então ele venceu o primeiro obstáculo, lepra. O segundo obstáculo, palavras desencorajadoras. Provavelmente ele chegou e falou para os seus amigos: eu ouvi falar dos feitos de Jesus, vamos sair, vamos ao encontro de Jesus. E provavelmente alguns tentaram contaminar ele com palavras negativas, palavras desencorajadoras. Escuta, nós somos amaldiçoados por Deus, somos amaldiçoados pela religião, isso significa a vara de Deus. Nós somos pecadores e Deus nos colocou nessa situação, nessa condição, e não tem jeito para nós. E aquele homem não deu ouvido às palavras desencorajadoras dos seus companheiros que estavam também fadados à morte. E talvez existe a voz interior: e se não der certo? Irmãos, existe também o medo de se decepcionar. E se eu for e não acontecer nada? E se eu for e ele me rejeitar? Se eu for lá até perto dele, ele mandar o povo me apedrejar? Irmãos, ele também teve outro grande obstáculo e teve que vencer o medo, o receio de ser rejeitado. Talvez você está nesta noite pensando: será que Deus tem alguma coisa boa para mim? Eu sou pecador, sou falho, quantas coisas ruins eu já fiz. Meu querido, não tenha receio de chegar até Jesus. Saia da zona de conforto, saia do lugar de morte, vá até Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. Venha até Jesus, não importa a tua condição, tua situação, o que você fez. Venha até Jesus, porque Ele está de braços abertos e Ele te ama. Ele veio, a Bíblia fala, Lucas 19, verso 10, Ele veio para salvar e buscar o que está perdido. A manifestação da graça nós vemos nesse texto. Jesus estava onde estavam os pecadores, onde havia sofredores, onde havia pessoas que estavam desenganadas pela medicina, pessoas rejeitadas pela religião, pelos religiosos. Mas este homem, ele não deu ouvido às vozes interior, não deu ouvido às palavras desencorajadoras, não ficou preocupado com o preconceito da multidão, que vão pensar de mim, vão me rejeitar, eu sou uma ameaça à sociedade, eu sou considerado maldito, eles me veem como um amaldiçoado de Deus, me veem como um discriminado, uma pessoa que não vale nada, um lixo humano. Meu querido, quando você foca em Jesus, só Ele pode mudar a tua história, só Ele pode transformar o teu cativeiro, o teu deserto em oásis, só Deus pode transformar esse momento de turbulência num momento de paz, porque o Senhor é o príncipe da paz. Quando nós nos achegamos a Ele, querido, nós não somos decepcionados não. Os homens nos decepcionam. Os homens nos rotulam e dizem: você não tem jeito, não tem salvação. As pessoas a quem nós amamos, muitas vezes, neste momento de sofrimento, fogem de nós. Cadê aquela pessoa que dizia que estaria sempre comigo, que ia me ajudar? Fugiu. A gente se sente muitas vezes como um leproso, né? Quando você está Durango Kid, cadê os amigos? Fogem, porque ninguém quer ajudar, quer emprestar, não, dinheiro, ó. Irmãos, o verdadeiro amigo é aquele que entra em cena quando todo mundo sai. Jesus quer hoje entrar na tua vida, Ele quer falar para você que há esperança para você. O diabo já sentenciou com morte a tua vida, teu casamento, tua área sentimental, emocional, tua área profissional, teus negócios, mas
se tu creres, verás a glória de Deus. O Senhor é poderoso para ressuscitar aquilo que parece aos olhos humanos está morto. Deus é poderoso para fazer um milagre. Quantas pessoas talvez não estão leprosos, mas estão leprosos interiormente? Mágoa, ira, raiva, ódio, sentimento de vingança, estão amargos com a vida. E essas pessoas, quando se aproxima dos demais, essas pessoas sentem mal, porque essa pessoa está cheirando mal. Irmãos, é interessante quando você chega diante de uma pessoa amarga, uma pessoa rancorosa, uma cheia de ódio, parece que cheira mal, você se sente mal, você fica até com dor de cabeça, você se sente incomodado, você se retira. Irmãos, hoje Jesus quer entrar na tua vida, quer tirar da tua alma fortalezas que Satanás estabeleceu para amarrar o teu potencial, para deixar você amarrado dentro de uma caverna, um lugar de caverna, lugar daqueles que perderam os sonhos, perderam esperança, perdeu a perspectiva de um futuro, e tem vidas que de vez de dar fruto, não tem dado fruto, porque estão com cadeias, amarras, medo, síndrome do pânico, depressão, cadeias na alma. Você tem um potencial, você talvez tenha feito 1, 2, 3 faculdades, mas está amarrados na alma. Hoje Jesus tem libertação para a sua alma, para que hoje você experimente a libertação e exale o bom perfume suave de Jesus na sua vida, e não exale cheiro da morte, sim, o cheiro do bom suave de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus hoje quer tirar em áreas no teu coração, que eu falo departamentos, que é onde a gente agasalha mágoa, raiva, ressentimento, e você dá legalidade ao espírito de morte, que ele vai gradativamente, vai te roubando, vai te roubando, vai te roubando, vai te roubando, e quando você se dá por conta, você está fazendo loucuras. A Bíblia fala em João capítulo 8, 36, conhecereis a verdade, ou melhor, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres de todas as cadeias do diabo, para que você salte, para que você pule e diga: eu sou livre, Cristo em mim é a esperança da glória, eu não fico mais nesse lugar de escuridão, que é lugar de morte, mas eu vou viver o projeto que Deus tem para a minha vida, que é um projeto de manifestar a glória de Deus, o poder de Deus nesta terra. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para levar a pessoa à degradação. Hoje, amados, nós vemos jovens com 13 anos nas drogas. Você vai no shopping, tem um shopping, eu tive notícias, shopping tão importante aqui de São Paulo, conhecido. Os jovens não somente fumando maconha, mas cheirando cocaína, de jovens de 13 anos. Em vez de ir para a escola, vão lá, porque são alimentados por traficantes. Irmão, Jesus hoje tem libertação para você, meu querido. Satanás não quer que a gente expresse a glória de Deus, o propósito de Deus, mas ele quer que a pessoa seja um parasita, uma pessoa que contamine os outros com morte. Mas Deus te chamou para exalar vida, para manifestar vida, para falar de Jesus, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus salva. Jesus te escolheu para ser esse mensageiro. A segunda verdade que eu vejo aqui, que este homem, ele quando se aproxima de Jesus, a primeira atitude dele foi se prostrar. Ele já estava no pó, mas ele se prostra diante da majestade de Jesus. Irmãos, aquele atitude de adorar a Jesus significa: eu me rasgo, eu me entrego, eu me rendo e reconheço que Tu és o Messias, Tu és divino e eu sou um
pecador miserável. Eu estou nessa situação porque é consequência dos meus pecados, mas eu me inclino, me rendo diante de um Deus santo. Querido, se humilhe diante da potente mão de Deus e adore o Senhor. Reconheça que Ele é um Deus santo, mas é um Deus acessível, que veio a este mundo, que comeu a mesma comida, que sentiu o que é angústia, o que é necessidade, o que é solidão, o que é dor. Ele sentiu para entender a miséria humana, entender o que é sofrimento. E Jesus viu aquele ato daquele homem, quando ele se prostra e adora Jesus, imediatamente esse homem, ele faz um pedido: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Eu vejo humildade no coração deste homem. Se tu quiseres, irmãos, Deus quer te abençoar. Deus quer restaurar a tua vida, a tua dignidade, a tua sorte. Deus quer abrir porta que aos olhos humanos é impossível humano algum abrir, mas Deus tem todo o poder. Deus abre a sepultura, fecha a sepultura. Ele tem poder para dizer: principado e potestade, recua. Jesus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Mas esse homem reconheceu: só tu podes todas as coisas, só pode me limpar, porque pela medicina eu estou fadado à morte, eu estou a um passo da morte, e não tem solução para mim, mas tu pode todas as coisas. Isso é fé. Isso é fé, e fé tem atitude. Esse homem, ele teve a atitude de ir a Jesus com perseverança, ignorando todos os obstáculos que chegou até a mente dele para impedir que ele chegasse até Jesus. Para você chegar hoje à noite, certamente houve muitos obstáculos, trânsito, irritação, até chegar aqui, canseira, um desânimo. Mas você veio aqui, venceu muitos obstáculos, porque hoje Jesus está decretando a tua vitória. Você não entrou num estádio de futebol, num teatro, você entrou na casa do Senhor, e o Senhor está aqui. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí está o príncipe da paz, o rei dos reis, Senhor dos senhores. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Atos 10, verso 13. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Queridos, é notório a notícia lá da queda do avião, que graças a Deus que não morreu a Luciano Huck, a Angélica, os 2 filhinhos. Mas eu até postei, eu acho que o Rubem recebeu, o testemunho do piloto, ele contando na igreja, que naquele momento que estava acontecendo, ele falou: Senhor, governe agora esse avião, toma esse avião, porque eu não sei o que fazer, me dê sabedoria, para que eu pose esse avião e que não haja morte, Senhor, porque a minha vida está nas tuas mãos, mas Senhor, eu tenho vidas aqui, que são preciosas também para ti. E aquele homem orou, fez aquela oração de fé, que se apropria, porque, amados, nós temos que orar e crer que Deus entra com providência, entra em ação, que só Deus pode todas as coisas. Ele é Senhor da vida e da morte, só Ele que dá a palavra final, não é a morte, não é Satanás é apenas uma criatura, Deus é o Criador. E Ele deu testemunho na igreja, contando do livramento, que não foi a habilidade dele, mas foi a mão forte do Senhor que pousou aquele avião. Deus é Deus. Deus quer levantar você aonde Deus te plantou, para você ser uma atalaia, ser um instrumento de bênção e possa dizer: Satanás,
você não vai ceifar ninguém, porque quem comanda aqui não é eu não, é Jesus Cristo que domina na minha vida, que comanda a minha vida. Eu declaro que esse ambiente, esse espaço, esse local pertence a Jesus. Meu querido, os demônios vão bater em retirada, porque quem comanda a sua vida, meu querido, não é o Capricórnio, signo de Escorpião, ou de Sagitário. Quem comanda a sua vida é o leão da tribo de Judá, que comanda a sua vida, que dirige a sua vida. Que na hora que você solicitar o socorro do Senhor, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E esse homem, diante do Senhor Jesus, do aquele que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que se fez carne, estava agora diante daquele homem moribundo, pobre, miserável, cheirando mal, uma ameaça à sociedade, desprezado pela religião. E este homem diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. E Jesus disse: eu quero. Mas a Bíblia fala que Jesus sentiu compaixão por aquele homem. Jesus sentiu compaixão, sentiu dor nas entranhas de ver o sofrimento daquele homem. O que a morte faz quando adentra na vida de uma pessoa, leva uma pessoa a uma vida miserável, uma vida de derrota, uma vida de desgraça, que chega ao ponto que a pessoa tira a sua vida, porque ela não suporta tanta dor, tanto sofrimento, tanta humilhação, tanto desprezo. Emocionalmente aquele homem estava um lixo, rejeição, rejeitado por Deus, rejeitado pelos homens, rejeitado por todo mundo. Mas ele entendeu: não fui rejeitado por Deus. E ele foi até Jesus, e Jesus sentiu compaixão. Jesus tem compaixão por você, meu querido. Jesus sente empatia por aquilo que você está passando. Você pensa que Ele está indiferente? Nesses 10 meses de batalha, de luta, minha esposa, com essa luta contra o câncer, 10 meses de louvor e honra ao Senhor. Não foi 10 meses de chororô, não. 10 meses de depressão. Nunca vi minha esposa chorar nos cantos, gemer no canto e dizer: Deus, por que isso na minha vida? Pelo contrário, ela falava: Senhor, me ensina o que o Senhor quer me ensinar, porque eu sei que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a tua glória, Senhor. Me ensina, Senhor. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Talvez esse momento que você está vivendo está levando você a buscar a Deus, sair da zona de conforto, sair dessa situação de acomodação. Está tudo bem, quando aperta a situação a gente se lembra de Deus, mas Deus está sempre de braços abertos. E aquele homem pecador chega diante do Senhor: tem o favor de Jesus, eu quero te curar, eu quero. E Jesus se aproxima deste homem. Irmãos, um rabi, um religioso jamais poderia se aproximar de um homem. Ele tem até quantos metros pode se aproximar, mas jamais poderia tocar num leproso, porque ele seria considerado impuro, contaminado, seria até separado. E tinha que passar por alguns dias de purificação. Mas Jesus foi até ele. Jesus foi, e certamente Jesus abraçou aquele homem como um pai que sente compaixão. Irmãos, uma mãe, ela é capaz de se entregar, enfrentar um leão, enfrentar um urso, enfrentar uma situação, enfrentar um bandido armado para defender um filho. Porque esse momento, o amor de mãe é tão forte, muito mais forte do que de um pai, porque um pai já vai pensar: eu vou pegar uma arma, vou pegar a mãe vai com aquele instinto rápido, ela é proativa, vai de imediato defender o filho. E o amor de Deus é muito maior, infinitamente maior do que o amor de uma mãe. A Bíblia fala: pode uma mãe
abandonar o seu filho? Se todavia abandonar, o Senhor jamais abandona o seu filho. Então, meu querido, Jesus sente compaixão por você e Ele toca em você. E Jesus não estava preocupado o que a multidão ia julgar Ele como um religioso, um rabi. Tocou, abraçou aquele homem moribundo, aquele homem que está contaminado com aquela lepra de pecado, que simboliza o pecado, simboliza um homem maldito, um pecador. Se ele fosse o Filho de Deus, meu querido, Jesus não quer nem saber, uma vida vale mais do que o mundo todo. Uma vida é preciosa para Jesus, vale mais do que todo o ouro, todo o diamante, toda a riqueza que existe na terra. Você vale mais do que tudo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por você. Você estava destinado à morte, ao sofrimento, mas Deus se fez carne e habitou entre nós e morreu a morte de cruz, para que você fosse restaurado, fosse justificado. Você era culpado, mas Ele recebeu a culpa para que você seja justo, para que você fosse redimido pelo seu sangue. Ele pagou preço de sangue. Que coisa tremenda. E Jesus não estava preocupado com o ibope, não. O que o povo vai dizer? Meu querido, não fique preocupado com os outros vão falar a teu respeito, quando você estiver falando de Jesus por pessoas que aos olhos humanos são pecadores. Eu escutei um testemunho do pastor Pedro, quando ele era travesti nas boates, conhecido como Michele, né? Deus manda uma mulher ir na boate para alcançar. Irmãos, Jesus vai no fundo do poço para resgatar um pecador. E quem conheceu o pastor Pedrinho no Rio Pequeno, nós temos gente aqui na nossa igreja que conheceu quando ele andava de tamanco, casaquinho de oncinha, seios, silicone, doido na vida. Deus usou uma mulher para ir, uma serva do Senhor, vá na boate e você vai alcançar uma vida. E diga, você vai ser um futuro pastor. E está aí a prova, servo do Senhor, já é avô, já é um homem que tem feito um grande estrago no reino das trevas, porque Deus pega um pecador, uma pessoa que aos olhos humanos é irreversível, não tem mais jeito. Hoje, Deus tem usado poderosamente, amado, no Brasil e fora do Brasil. Lá no Japão ele teve experiência de entrar num velório e dar ordem ao defunto, e o defunto se levantou, só ele ficou e o defunto. O resto bateram em retirada, perna para quem tem, porque ficaram assustados. Deus o levanta, Deus escolhe, Deus é aquele que pega as coisas loucas deste mundo para confundir os poderosos. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. E quem vier até o Senhor, não importa a tua condição, Ele jamais te rejeitará, Ele jamais te apontará o dedo. E Jesus disse: homem, eu quero que você seja curado, eu toco em você, porque eu ministro o meu amor. Jesus não tinha medo de ser contaminado com a lepra, porque ele tinha poder, estava cheio do amor, cheio da unção. Onde Jesus tocava, a morte batia em retirada, a morte batia em retirada, não suportava a presença de Jesus. Meu querido, eu quero te desafiar em nome de Jesus. A morte não suporta você, se você entender essa grande verdade. Quem comanda você é o Espírito da vida, é o poder de Deus. Porque se você andar pelas emoções, meu querido, você vai andar amedrontado. Mas se você andar em fé, crendo que o Senhor está na tua vanguarda, que Ele está na tua direita, Ele está na tua esquerda, Ele está ao redor de você, Ele te protege e Ele comanda a sua vida, meu querido, você vai andar em triunfo, em vitória, e você será um ganhador de almas. Você vai ser aquele que vai contaminar as pessoas com fé, com esperança, testemunhando o que Jesus fez na sua vida. E hoje é um testemunho vivo. Ele tem alcançado travesti
tem alcançado nas esquinas, ele vai pregar o evangelho também, e ele tem resgatado, hoje tem travesti que é pastor, servos do Senhor. Queridos, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Faz de um travesti um homem de caráter, um homem pai de família, um homem vitorioso. Faz de uma prostituta uma mulher de Deus. Faz de uma pessoa que é bandido, mau caráter, faz um homem de caráter. Jesus é este, Jesus é o Senhor. Jesus foi movido de compaixão, Jesus tocou naquele homem, e Jesus libera a palavra. Queridos, aí que é tremendo. Jesus tocou, quando tocou trouxe cura na alma, restauração, toda deformação emocional. Jesus tocou, aquele homem sentiu o abraço de um pai, sentiu o perdão de Deus, e Jesus disse: homem, ser curado. E imediatamente a lepra desapareceu, imediatamente o corpo ficou limpo. Imagina se ele estava sem dedo, o Senhor recriou dedos. Se ele estava com um olho, o Senhor recriou outro olho. O Senhor fez uma obra completa, uma obra poderosa. Ele limpou aquele pecador de dentro para fora. Basta uma palavra somente: ser limpo, ser liberto dessa escravidão. E imediatamente aquele homem foi liberto, e Jesus fala: agora vai, se apresente na sinagoga e apresente a oferta, como Moisés orientou, e testifique que a tua pele está curada. E no meio do caminho ele falou assim: não conte para ninguém. Meu querido, como não contar o que Jesus fez na vida dele? Contou para todas as pessoas que ele encontrou no caminho. Eu era leproso, agora estou curado. Eu era uma ameaça à sociedade, hoje eu quero ser uma bênção à sociedade. Eu era um homem que era um parasita, vivia num lugar de morte, mas hoje eu quero expressar a glória de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. E amado, a multidão chegou até Jesus por causa daquele homem, que agora não era mais um homem, uma ameaça, agora era um homem que contagiou multidões com o milagre que Jesus fez na vida dele. Irmãos, ninguém segue um derrotado, ninguém segue um crente mais ou menos, ninguém segue um crente salvo, sentado e acomodado, mas as pessoas vão seguir se você vive o que você prega, se você experimenta o Cristo ressurreto na sua vida, porque Ele não veio somente para a multidão, Ele veio para uma pessoa, Ele veio para mudar essa mentalidade dessa pessoa, que você é importante, que você é projeto de Deus, você é sonho de Deus. E hoje o Senhor diz para você, Ele tem libertação na área emocional, sentimental, aonde o diabo implantou o seu intento, o seu projeto. Hoje o Senhor quer destruir, anular, porque Ele tem um projeto de vitória, Ele tem uma agenda de vitória para você. Hoje o Senhor quer que você rasgue essa agenda de derrota, de mesmismo, de uma vida derrubada, de uma vida de depressão, de desânimo, uma vida que não expresse a glória, a alegria do Senhor. Eu quero terminar essa palavra dizendo que o encontro que este homem teve com Jesus, sua vida foi transformada. Era uma ameaça, se tornou um discípulo de Jesus. Não tinha expectativa de vida, agora tinha expectativa de futuro. Uma vida de propósito. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para um propósito nobre. Você, meu querido, foi escolhido pelo Rei dos Reis. A tua mãe pode não ter te escolhido, você pode ter vindo por acidente, mas o Senhor não se enganou, Ele te escolheu, meu querido.